Não há mangueira ligada, não há reservatório escondido, e o céu está completamente limpo há dias. Ainda assim, bem na sua frente, uma gota se forma lentamente na borda de uma superfície inclinada, cresce, pesa e cai. Depois outra e outra, um gotejar constante, silencioso, quase hipnótico. Se você chegasse aqui sem contexto, provavelmente assumiria que há algum truque escondido, alguma tubulação enterrada, alguma fonte invisível. Mas não há. Essa água está sendo criada ali mesmo, durante a noite, retirada diretamente do ar ao redor. E o mais estranho não é o fato de funcionar. É o quanto isso sempre esteve disponível, o quanto sempre esteve acontecendo, sem que quase ninguém realmente prestasse atenção. O que você está vendo não é uma invenção nova, nem um experimento moderno, nem algo saído de um laboratório. É um princípio antigo, simples, observado há muito tempo, usado em lugares onde a água não chega com facilidade e onde depender de infraestrutura nunca foi uma opção. E ainda assim, para a maioria das pessoas hoje, isso soa como algo impossível. Se eu te dissesse que é possível coletar água limpa do ar durante a noite, usando apenas uma estrutura simples, sem eletricidade, sem bombas, sem manutenção constante, você provavelmente duvidaria. E estaria certo em duvidar, porque fomos ensinados a pensar que a água precisa vir de algum lugar específico. Um cano, um poço, uma nascente. Mas o ar ao seu redor agora, exatamente onde você está, carrega uma quantidade invisível de umidade. Não importa se você está em uma cidade, no campo ou perto do litoral. Sempre há vapor de água suspenso, flutuando, esperando apenas a condição certa para se transformar novamente em líquido. Você já viu isso acontecer centenas de vezes sem perceber. Aquela camada de gotículas no lado de fora de um copo gelado em um dia quente. O orvalho que cobre a grama antes do sol nascer. A névoa leve que se forma em certas manhãs frias. Tudo isso é o mesmo fenômeno acontecendo de forma natural, silenciosa, constante. A diferença é que, em vez de apenas observar, você pode começar a direcionar isso. Existe um ponto específico em que o ar não consegue mais manter aquela umidade invisível em forma de vapor. Quando ele entra em contato com uma superfície mais fria, atinge o chamado ponto de orvalho, e nesse momento, o que antes era invisível começa a se condensar. Pequenas gotas se formam, se acumulam, se unem e, eventualmente, se tornam pesadas o suficiente para cair. É isso que você está explorando. Não é magia, não é tecnologia avançada, não é nada que dependa de energia externa. É apenas física básica, acontecendo exatamente como sempre aconteceu, só que agora sendo usada de forma intencional. E quando você entende isso, percebe que não está criando água do nada. Você está simplesmente coletando algo que já estava ali. Durante muito tempo, comunidades em regiões difíceis aprenderam a fazer exatamente isso. Em áreas costeiras, onde a neblina é frequente, em regiões montanhosas, onde a umidade do ar muda drasticamente entre o dia e a noite, em locais onde cavar um poço não resolve e a chuva não é confiável. Estruturas simples foram criadas para capturar essa umidade. Redes finas esticadas contra o vento, superfícies inclinadas posicionadas estrategicamente, sistemas improvisados que, ao longo da noite, acumulavam água suficiente para uso básico. Nada sofisticado, nada caro, nada dependente de tecnologia moderna. Apenas observação, adaptação e entendimento do ambiente. E em algum momento, à medida que o mundo passou a depender cada vez mais de sistemas centralizados, esse tipo de solução foi sendo deixado de lado. Não porque parou de funcionar, mas porque deixou de ser necessário para quem tinha acesso fácil à água encanada. O curioso é que o princípio nunca deixou de existir. O ar nunca deixou de carregar umidade. O processo nunca deixou de acontecer. A única coisa que mudou
foi a forma como olhamos para isso. Em vez de enxergar como uma oportunidade, passamos a ignorar completamente. E talvez seja exatamente por isso que esse tipo de método não é mais comum. Não há muito incentivo para algo que funciona de forma independente, que não gera consumo contínuo, que não exige reposição constante. Um sistema que você monta uma vez e continua funcionando por conta própria não se encaixa muito bem em um modelo onde tudo precisa ser comprado repetidamente. E é aí que entra a parte interessante. Porque quando você percebe isso, começa a olhar ao redor de forma diferente. Construir um sistema desses não exige nada fora do comum. Uma estrutura simples para sustentar uma superfície, um material que permita a passagem do ar, mas ofereça pontos suficientes para a condensação acontecer, e um meio de coletar a água que escorre. O formato importa mais do que os materiais em si. Uma superfície esticada, firme, posicionada em um ângulo que permita que as gotas deslizem naturalmente para baixo. Nem plana demais, para não acumular, nem inclinada demais, a ponto de dificultar a formação das gotas. Algo entre esses dois extremos. E, talvez mais importante do que qualquer outra coisa, o posicionamento. O ar precisa passar pela superfície, não ao redor dela. O vento não é um detalhe, ele é parte essencial do processo. É ele que traz constantemente novas partículas de umidade, mantendo o ciclo ativo durante toda a noite. Quando a temperatura começa a cair, a superfície também esfria. E é nesse momento que tudo começa a acontecer. O vapor no ar encontra aquela superfície mais fria, perde energia, se transforma em líquido e se fixa ali. No começo são apenas pontos minúsculos, quase imperceptíveis. Depois, eles crescem, se encontram, se unem. E então, a gravidade entra em ação. Cada gota que se forma segue seu caminho até a parte inferior, onde pode ser coletada. Isso acontece repetidamente, durante horas, sem qualquer intervenção. Você monta antes de dormir, e enquanto tudo parece parado, enquanto o ambiente parece silencioso, o processo continua. E ao amanhecer, o resultado está ali. A quantidade coletada pode variar bastante dependendo das condições. Em noites mais úmidas, em locais onde há maior circulação de ar ou proximidade com fontes naturais de umidade, o volume pode ser surpreendente. Em condições mais comuns, o resultado pode parecer modesto à primeira vista. Mas, quando você percebe que aquilo foi gerado sem custo contínuo, sem esforço constante, apenas aproveitando o que já existe, a perspectiva muda. E quando você começa a pensar em escala, em ampliar a superfície, em posicionar múltiplas estruturas, o potencial se torna ainda mais claro. A água coletada dessa forma já começa relativamente limpa, justamente porque não teve contato com o solo. Mas, como qualquer recurso, ainda pode se beneficiar de uma filtragem simples antes do consumo. Nada complexo, nada técnico demais. Camadas básicas de materiais que ajudam a remover partículas e possíveis impurezas. Um processo rápido, acessível, que adiciona um nível extra de segurança. E pronto, algo que parecia impossível no início, agora está ali, tangível, repetível. Talvez o mais interessante em tudo isso não seja apenas o resultado final, mas a mudança de perspectiva que vem junto. Porque, de repente, aquilo que antes parecia depender de sistemas complexos passa a ser visto como algo mais próximo, mais acessível. Você começa a perceber que existem soluções ao seu redor que não são óbvias à primeira vista, que não são ensinadas com frequência, mas que continuam funcionando exatamente como sempre funcionaram. E isso levanta uma pergunta inevitável. Quantas outras coisas como essa existem? Quantos outros métodos simples, baseados em princípios naturais, foram deixados de lado não porque falharam, mas porque simplesmente deixaram de ser necessários em um mundo cada vez mais dependente de sistemas externos? Talvez você nunca precise usar algo assim. Talvez seja apenas uma curiosidade,
algo interessante de entender, uma forma diferente de olhar para o ambiente ao seu redor. Ou talvez isso preencha uma lacuna real em algum momento. Talvez seja o tipo de conhecimento que você guarda sem saber exatamente quando vai usar, mas que muda a forma como você enxerga certas coisas. Porque no final, não se trata apenas de água. Trata-se de perceber que o mundo ao seu redor está cheio de processos acontecendo o tempo todo, esperando apenas que alguém preste atenção. Se isso fez você olhar de forma diferente para algo tão comum quanto o ar ao seu redor, então já cumpriu seu papel. E se você gosta desse tipo de descoberta, desse tipo de conhecimento que parece simples demais para ser ensinado, mas poderoso demais para ser ignorado, então fica por aqui. Porque existem muitos outros métodos, muitas outras ideias esquecidas, esperando para serem redescobertas. Comenta aqui o que você achou. Se você testaria algo assim, ou se já viu algo parecido antes. E se quiser continuar explorando esse tipo de conteúdo, se inscreve e deixa o like. Porque a partir daqui, a tendência é só uma: começar a enxergar o que sempre esteve ali, mas quase ninguém estava olhando.